Todos os papéis. Amém? Guarde esse papel, porque um dia vai ser muito importante para você. Nós lemos aqui o texto base para o estudo de hoje, que tem como tema 1, 2, 3. Coisa, né? 3 profetas que nós vamos estudar hoje. E nós vamos também falar sobre uma multidão de falsos profetas. O texto base que nós lemos agora há pouco esteve, nós lemos aí em Marcos 13, verso 22 ao 23. Porque eles se levantarão falsos cristos, depois, e falsos. Só que estes falsos cristos e estes falsos profetas, Jesus alerta que eles não seriam pessoas normais, não. Que eles seriam usados. Não me pergunte por quê, mas eu creio que você já sabe por quê. Diz que eles fariam sinais. E o que mais? Meu Senhor amado. Para enganarem. Olha uma das ferramentas dos falsos profetas: sinais e prodígios. Quem não pararia vendo alguém orando e uma pessoa sendo curada na hora? Todo mundo olharia e olha, saiu o câncer, desceu a enfermidade. Esses sinais está falando disso, e de outros sinais, de outras maravilhas. E esses sinais e prodígios seriam para quê? Qual a finalidade? Para quê? Aqui, conforme o texto, para enganar. Eu aprendi desde pequenininho que quando você tem dúvida é melhor ficar calado. Tipo assim, eu acho que é Deus. Aí eu disse, não, eu acho que é o diabo. Se você não tem certeza, o que você deve fazer? Ficar quieto. Até ter discernimento. Está entendendo? Tenha muito cuidado para não atribuir a Deus o que é do inimigo e vice-versa. Mas nós vamos entender hoje um pouco mais. Só finalizando aqui a leitura novamente. Para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida aí, diga amém. No livro da vida. Aleluia. Meu Deus. Vai dar vontade de ir para outro caminho já. Deixamos tudo. Irmãos, eu estou sentindo um negócio nos últimos dias diferente. Eu não sei se vocês estão sentindo. Quando você lê Bíblia, quando vocês começam a falar de Deus. Não sei se o céu está descendo ou se a terra está subindo. Eu não sei. Eu não sei. Ai, ai. Você trouxe o ensino hoje. Mas vós, vede, eis que de antemão, o que mais? Vos tenho dito metade, é isso? Tudo. Olha que Jesus maravilhoso é esse nosso, como diz o corinho. Ele diz, olha, só que antes, de antemão, antes que aconteça, eu já estou avisando. Eu não sei vocês, mas eu não vou esperar depois do arrebatamento para eu ir em Israel, não. Hoje, conversando com Jesus no meu quarto, eu botei na minha cabeça que num período de 3 anos no máximo eu vou em Israel agora. Eu já estive lá, mas de passagem, na primeira viagem para a África. Agora eu quero ir no Jordão. Eu quero, botei na cabeça.
que tem vontade, diga, mas não, fala sério, não vai fingir, você não tem vontade não, né? Eu vou subir o Monte Carmelo. Eu botei na cabeça. Jesus falou comigo. E quem não for de avião, vai quando Jesus estiver reinando, vai ser melhor ainda, viu? Só que eu já quero ter umas experiências agora. Quero mergulhar no Rio Jordão, não é nem 7 vezes não, é 87 vezes. Já sai feio, sai feio. Tá, mas não sai não. Tem que nascer de novo. Tá. Vamos aqui para o texto. Primeiro profeta, qual é o primeiro exemplo? Elias. Ei, memorize isto. Sempre vai ser maioria quem? Os falsos. Quando você está por aí falando de Deus, você é a maioria? Não é. Quando estão ali na escola e se levantam alunos para falar do Senhor, nunca é maioria. Se pegar alguns bares grandes, hoje é segunda-feira, segundo o pessoal que enche a casa, não é dia de beber não. Mas tem mais cheio de beber nessa hora. Vocês entenderam o que eu quis falar? Tem bares que são mais cheios do que igreja. Se você for em direção à casa do evangelista Joaquim Cardoso, quando você chega perto da UEPA, naquele canto, está assim. Então o mal neste mundo sempre, é por isso que nós precisamos entender uma coisa, que nós nunca seremos a maioria no mundo que está caminhando a passos largos para o abismo. Porque eu vos declaro nesse estudo de hoje, que o maior desafio do homem é se livrar, memoriza isso, decora isso. A maior dificuldade, o maior desafio do homem e da mulher hoje é se livrar da natureza adâmica. Por que nós vemos mais defeito nas pessoas do que qualidades? A natureza adâmica. Porque é mais fácil. Eu vou dar um exemplo aqui quando nós éramos crianças. Aqui essa geração de 50 anos, cara, desculpe de velho, né? Quando nós éramos crianças, Satanás já nos perseguia. Quando nós íamos brincar de polícia e bandido, dava a maioria quem? Polícia ou bandido? Bandido. É, não é, Jefferson? Você era um bandido. Tá, mas Jesus salvou. Jesus libertou. Eles matam mesmo jeito. Meus irmãos, os meninos vão entender, depois você explica em casa. Igreja, então quando nós nos afastamos, lutamos, porque a natureza adâmica ela nos persegue de manhã, de tarde, à noite, na madrugada, em todos os momentos, e dentro da igreja, se nós não termos cuidado, ela senta com a gente e não nos deixa entender nada de Deus, e aí corre o risco de nós entrarmos naquele texto que o Deus deste século cegou o entendimento. É por isso que nós aprendemos, quem estão fazendo teologia, vamos lembrar do que eu vou falar. Nós temos um professor que ele sempre começa a aula dizendo o quê? Abre os olhos do nosso entendimento. Primeira vez que eu vi aquele homem orar daquele jeito, eu disse, coisa diferente. Meu entendimento tem olhos. Mas vamos correr. Elias contra quantos? Quem ganhou? Primeiro Reis, primeiro livro dos Reis, 18, 22. Fica para trás. Vai. Aleluia. Encontrado já? 18, 22 do primeiro livro dos Reis. O que está escrito? Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Meu Deus do céu.
Meus irmãos, quando Elias, ele libera essa palavra, então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 400 e? Então joga aqui mais 50 em cima do tópico primeiro, tá bom? Eu estou lembrando dos profetas de Azera, tá bom? Então, amada igreja, vamos entender aqui. 1 para 450. Se você for somar com os outros, vai dar 850. Deus olha para um com coragem, 7.000 escondidos, porque Deus é especialista em esconder pessoas. Jesus foi escondido onde, igreja? Em Nazaré. Jesus foi escondido em Nazaré. João Batista foi escondido onde? Quem lê Bíblia entende. No deserto. Onde foi que Deus te escondeu esse tempo todo? Pensa aí. Ó irmãos, ó irmãs, Deus ele esconde Elias em um lugar desconhecido para muitos, por nome de Tisbe. E agora Deus traz ele no capítulo 17 de 1 Reis para quê? Para profetizar, para envergonhar o inimigo, para derrotar o adversário. E aí dá para mostrar que Baal não mandava nada, quem manda é Deus. É por isso que eu já ensinei vocês que falar a paz do Senhor, somente a paz do Senhor, você não está falando da maneira correta. Que Senhor é este? Sendo que Baal significa Senhor. Então quando eu digo a paz do Senhor, apenas eu estou dizendo a paz de Baal. A gente esquece ou não esquece? Fala a verdade. De vez em quando a gente dá uma vacilada. Vacila ou não? Observa como é que o diácono Alex Silva dá a paz do Senhor. Dá só, de vez em quando, dá para observar. Pai, Senhor Jesus, parece estranho, porque o certo não é normal. Então, a partir de hoje, que vocês entendam, a paz do Senhor, aqui, Senhor. Hã? Bonito, eu estava esperando alguém na tribuna falar isso. É que teve uma mudança aí, uma convenção, mas nós vamos abrir uma exceção, né? Agora, a minha paz vos dou. Jesus disse isso. Não como o mundo a dar. Então o mundo dá ou não dá uma paz? Hã? Então pronto, fecha a conta aí, abre a Bíblia. Bora continuando? Tem a falsa paz. E aí ele ainda diz mais: não atemorize. Ou seja, não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também. Tá bom? Então, a paz. Irmãos, o negócio é igual gozo. Tem o gozo original, que é o gozo na presença, é aquele gozo que te faz chorar, é aquele gozo que te faz saltar, é aquele gozo que não dá vontade de sair daí. Eu não sei você, mas tem culto que não dá vontade de ir embora. Dá vontade de falar para o cordeiro: pega essa chave e engole ela aí. Não. E ninguém está purgando, não dá remédio, dá nada. Porque a gente não quer ir embora. Quem já participou de culto assim que não deu vontade de ir embora? Eu já participei. Ontem eu não queria ir embora também. Tá, mas tinha que vir para Castelão. Vamos voltando. Ok, esses profetas eram profetas de Jezabel, que profetizavam. Ela que organizou tudo, porque ela era filha de um homem de Sidom, um homem lá por nome de Etibaal. Olha o nome do pai de Jezabel, Etibaal. Então era encapetado. É por isso que quando nós, e eu digo para vocês, eu louvo a Deus pela vida da minha filha,
está namorando com um crente, um servo de Deus. Louva a Deus pela vida do Jordan, pois está, quem não sabe, o Jordan está namorando, viu, meus irmãos? Está namorando já o bichinho, só falta ele. Pois é, então tá. O seguinte, uma crente, mas pastor, Jezabel só entra em Israel, só vem a Talha depois para matar os netos todos. Por quê? Porque Urim, pai de Acabe, vai pegar a mulher para ele de fora. Pois. Segundo exemplo, Micaías enfrentou quantos? 400. 1 Reis 22. É mais na frente, só um pouquinho. Irmãos, vocês, irmãos e irmãs que pregam o Evangelho, eu queria pedir encarecidamente que vocês olhassem com carinho para Micaías. Dá uma estudada sobre Micaías. Vai dar um nó na cabecinha de você, mas é normal quando ele começa a falar do que aconteceu lá no céu. Quando o Espírito se apresenta e vai dizer: eu serei o espírito de mentira na boca dos profetas falsos. Né? Micaías, decore, é o homem que apanhou na boca, valendo. Vamos lá? O que está escrito do verso 5 ao 8, 1, 2, 3, toda a igreja. Segura, para nós entendermos o que nós estamos lendo. Josafá não era rei aqui no Reino Norte, ele era do Reino Sul, das duas tribos. Josafá era crente, era servo. Josafá não ia para a guerra sem consultar a Deus. Como era que se consultava a Deus naquela época? Chamava, por exemplo, Obá, profeta naquela época. Aí eu falava, suponhamos que eu fosse o rei daquele tempo, chamavam-se profeta e vidente, tá bom? Não se assuste quando você vê na Bíblia vidente, Gade, né, por exemplo, Natan. Aí eu diria assim: profeta, nós vamos ou não para o Amazonas? Se o profeta Obara falasse, vai, que o Senhor é conosco, podia ir. Se ele falasse, não vai, o rei não ia. Dê-me o exemplo, tirando a tribuna, só lá na igreja, dê-me o exemplo do rei que tudo que ele fazia, ele consultava primeiro a Deus. A Davi, ele tinha acertou. Davi nunca perdeu batalha por isso, porque ele sempre consultava. Quando Deus mandava ir, ele ia. Quando Deus mandava ele ficava, ele esperava. Tá? Josafá é o lado bom de Israel, das duas tribos do Reino Sul. Agora, Acabe, que Deus já tinha colocado nas mãos dele o inimigo, e ele não matou, mandou foi subir no carro. Disse: não, tu é meu irmão, rapaz, não vou te matar não. Deus mandou destruir aquele povo. E agora, quando ele vai para a batalha, ele chama Josafá, sentam ali no trono. Só que Acabe tinha aproximadamente uns 400 profetas, e tinha no meio dos 400 quem? Igreja? Micaías. Todos os quase 400 falavam o que para Acabe? Vai que o Senhor é contigo, vai que o Senhor vai te honrar, vai que o Senhor vai te dar vitória, tu vai matar o inimigo. Josafá dá uma olhada e diz: mas é tudo palavra para mim? Não tem outro aí não? Para a gente consultar? Acabe vai dizer o quê? Tem. Profeta do homem. Profeta do homem. Tem, mas esse só fala coisa contra. Vamos lá, o que diz o texto? Verso 5. É isso? Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje o que? Então o rei de Israel agitou os profetas até quase 400 homens, e disse: irei a peleja contra Ramote
ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor o entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Segure, ele achou estranho. Ele achou estranho. O que diz o 8? Então, disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Deixa Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Josafá manda ele consultar, ele consulta, pode ir que Ramon de Gileade está na mão, a cidade está na mão, já venceu. Josafá dá uma olhada, não tem outro para consultar? Tem, mas ó, fiquem lá, ele, Micaías, ele só profetiza mal. Por quê? Porque o profeta só falava coisa contra Acabe, que Acabe morava com Jezabel. A Bíblia diz que Jezabel induzia Acabe ao erro. Não era nem pamonha, não. Ele era canjica. Acabe, ele era guiado, direcionado por Jezabel. Né? E aí? Vamos continuar a leitura? Não está aqui na anotação que eu coloquei, mas eu faço questão. Josafá puxa a orelha de Acabe e diz: não fale o rei assim, não. Vamos trazer o profeta agora? Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Vamos lá rapidinho, só testando o conhecimento da igreja, ver se vocês estão aprendendo durante esse tempo todo. Quem eram os eunucos? Como é que se define o eunuco? Não, só nós da igreja. Os obreiros ficam aqui. Quando der um branco no meu cérebro, aí eu vou pedir socorro. A nave da igreja. Beber água. Tá. Tem outro nome bonitinho. Tá. Agora que coisa? Senhor, me perdoa. Tá. Segure. Só segure. Eunuco, tinha deles que nasciam e não queriam mulher. Decidiu, não queriam. Era chamado de eunuco. Tinha outros que, tipo assim, tamanho do Lucas, do meu tamanho, aqueles homão grande. Aí os reis Fábio, né? Aí os reis queriam para cuidar das suas mulheres. Aí eles pegariam um exemplo: eu, Fábio, Lucas, tudo altão, Alex, e aí castrávamos. A partir desse instante nós ficaríamos o quê? Maiorzão ainda, mas mansinho, cabeça fria. Eunuco que nascia, eunuco que nascia sem querer mulher, outros que eram castrados, e tinha eunuco que era casado. Imagina se Salomão teria coragem de entregar 1000 mulheres na mão de uns 300 homens que não eram castrados. Bora continuar no assunto. Voltando para cá. Terceiro exemplo, para nós ganharmos tempo. Jeremias. Irmãos, as irmãs que ainda vão engravidar, é uma opção de nome bonito, Jeremias. Jeremias Mitanitano, é um nome bonito. Jeremias vai enfrentar quem? Primeiro, contra um falso, que está em Jeremias 28, do 1 ao 17. Jeremias 38, vamos lá no 38, rapidinho. Verso de número 2 ao 6, toda a igreja, 1, 2, 3. Assim diz o Senhor: aquele que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e a pestilência, a
calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas o calabouço não havia água, senão, e atolou-se, segundo os judeus, e só ficou o pescoço de fora, aquela cabeça. Por quê? Por que esse castigo para Jeremias? Porque todos os outros profetas, depois você vai ver as outras referências aqui do papelzinho, todos os outros profetas falavam o quê? Pode enfrentar, que Deus vai nos dar vitória. Mas Jeremias já conhecia, por quê? Porque Deus havia levantado, Deus já havia falado, escute isso aqui é interessante. Deus já havia falado de Nabucodonosor bem antes. Ele era um escolhido de Deus para punir o povo de Deus, a ponto de, quando o capitão chega em Jerusalém, já vinha um comunicado. Qual era o comunicado sobre Jeremias? Qual era a igreja? Não faça mal ao profeta. Foi o mesmo tratamento com os outros profetas? Só com Jeremias. Mas igreja, no meio de tanta gente em Jerusalém, será que só esse? A palavra de Deus para nós na noite de hoje, sobre profetas verdadeiros e profetas falsos, quando Deus começar a te usar por aí, e você olhar para um lado e para o outro e falar, eu estou sozinho, é sinal que você está no caminho certo. Porque nunca na história bíblica os verdadeiros servos de Deus tiveram a maioria consigo. Lá na tua casa, é mais para as coisas de Deus ou para o outro lado? Não responda para fora. Quando você está no aniversário de família, quais são os assuntos mais presentes? É sobre Deus ou sobre as coisas deste mundo? Aí você vai entender. Pode continuar. 3 formas de identificar o quê? Primeiro, toda igreja, um falso profeta é uma pessoa que finge. Segura. Irmãos, Senhor, chega, dá um negócio na minha coluna. Quando tu estiver pregando, homem, mulher, e der vontade de usar esse dedinho, cuidado. Vocês já aprenderam, né? Cada dedo desse tem um dedo desse que é o pastor. Você lembra? Como é que é o pastor? O da aliança, né? Porque o pastor é casado com a igreja. O evangelista é o maior dedo, é o que vai. O mestre, você lembra? É o que tira a cerinha do ouvido, que é aquele que vai cavar, tirar o que está escondido e trazer para o povo. Deixa eu ver para depois. Mas esse aqui é o mais conhecido na igreja. Esse é chamado de dedo de quê? Cuidado. Não use ele quando você estiver pregando que for algo seu, que for apontar, pregando o evangelho e dizer, assim diz o Senhor, cuidado. Porque você precisa ter a certeza que é Deus. Porque, irmãos, o que é que nos persegue? Até quando nós estamos na igreja, eu falei para vocês agora há pouco, é uma natureza, e a natureza atômica tenta confundir a nossa mente. É igual quando eu vejo uma pregadora ou um pregador dizendo assim, eis que eu estou contigo, eis que eu velo pela tua vida. Aí eu olho, eu fico com temor e tremor. Porque se aquela mulher e aquele homem não estiver cheio de Deus, está tomando o lugar de Deus e se tornando um tipo de falso Cristo, falso profeta, tenhamos muito cuidado. Esse dedo, muitos no
passado usaram ele para apontar e dizer: assim diz o Senhor. Mas vamos continuar. Tenha cuidado, muito cuidado. Mas não foi, olha aqui, um falso profeta é uma pessoa que finge falar em nome de Deus, mas não foi enviada por pastor, mas fala em línguas. Deixa eu falar para vocês, para a glória de Deus. Qualquer pessoa que falar em mistério na igreja, eu sei o que está falando. Talvez vocês não sabiam disso. Qualquer pessoa que falar em mistério, aqui em qualquer igreja, em qualquer lugar, Deus me deu isso em 2010, no interior, esse nome. Fala em mistério, rodopia, faz isso, faz aquilo. Mas esses diz, não são os critérios para eu dizer: é verdadeiro profeta, é verdadeiro profetisa. Tenham cuidado, tenham cuidado, tenhamos cuidado. Mas vamos lá. Mas não foi enviado por ele. Jesus avisou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas para a luz. Por isso precisamos ficar atentos para fazer distinção entre os verdadeiros homens de Deus e os falsos profetas. Nós já lemos o texto da referência Marcos 13, do 22 ao 25. Irmãos, eu vou dar aqui um exemplo bem fácil para você entender. Foi eu, Joaquim, e mais duas pessoas para um lugar. E aqui um homem se passando por verdadeiro. Joaquim vai lembrar, isso faz muitos anos. Giovanni era pequenininho agora, né? Tamanho da língua por aí. E um homem se passando por verdadeiro profeta. E aquele homem quase quebrou o pescoço da Simone, porque queria que ela sentisse Deus, queria que Deus tocasse nela, só que Deus não estava nele. A verdadeira mulher de Deus, o verdadeiro homem de Deus, não precisa tocar na pessoa. A palavra vai, a palavra vai ao encontro. Eu aconselho vocês, quando nós formos convidados para eventos, tenham muito cuidado. A gente sabe quando o nosso pai está falando conosco. Quem conhece a voz do papai, diga amém. Você sente ou não sente algo diferente? E eu vou aproveitar, vou dar uma dica aqui, que o inimigo vai ficar com raiva de mim, mas é problema dele. Eu confio no poder de Deus e na proteção do Senhor. Todos nós temos um códigozinho no nosso corpo quando é Deus fala com a gente. Se você ainda não tem, pensa para Deus. Tem gente que fica dormente, o rosto, e começa a falar e começa a ficar dormente. Outros começam, os lábios começam a ficar diferentes, falando diferente. Outros sentem na costela. Outros, os dedos começam como se estivesse travando. São sinais, mas não entregam os códigozinhos para o diabo. Ah, não, quando Deus está falando comigo, minhas orelhas, essa daqui fica pá. O inimigo diz: ah, é? Eu vou fazer tua orelha balançar agora no próximo. Estão entendendo alguma coisa? Segura. É código teu de papai. Ele, ó, tu está com frio, ó. Não, fala a verdade. Olha meu olho. Tá. Malta fermina. Daqui eu acho que está batendo a poeira. Não. Bota a cadeirinha aqui. Tá cheiroso, tá forte. Não, você falar, ó, não vai fazer isso comigo, mano. Beleza, rapaz, eu gosto do Hélio, que ele faz o trabalho completo. Eu vi ele batendo o dente ali, eu digo: não, sabe que é o código dele? Voltando para cá, igreja. Enquanto é. Obrigado, Hélio. Missão dada, missão cumprida. Tá, não conte nem para esposo, nem para esposa, nem para filho, para ninguém o códigozinho teu de quando é Deus está falando contigo. Tem gente que sente a coluna como se algo tivesse subindo e descendo. Deus dá, mas não entrega o código.
Se eu perguntasse, alguns iam falar, não, comigo é assim. Não fale, tá? Ai, ai. Primeiro, as profecias não se... É aqui que nós precisamos ter cautela, que eu vou dar exemplos na Bíblia. Rapidinho, vamos lá. As profecias não se cumprem. Parece óbvio, mas essa é a primeira regra para identificar um. Se suas profecias não se cumprem, o profeta não veio de... Todos os verdadeiros profetas da Bíblia foram reconhecidos porque tiveram profecias claras que se... Agora, quem tem acompanhado os estudos e quem é bom de Bíblia, me dá um exemplo de profetas verdadeiros que profetizaram e não aconteceu a profecia. Bora lá. Isaías, que mais? Não no tempo deles. Jonas, boa. Jonas. Irmãos, quem é pregador e pregador, eu queria até indicar para vocês comerem Jonas. A história. Assim, a pregação mais curta, mais perigosa e com maior resultado. Jonas ganhou até os animais de Nínive. Porque o bichinho tiveram que jejuar tudo. Na marca, mas jejuar. Tá, segura. Vamos entender aqui. Por que eu trouxe? Jeremias, que mais? Me lembra aí. Isaías, Jonas. Isaías, vocês estão falando. Vamos pegar uma profecia de Isaías rapidinho. Ele entra, ele diz: põe a tua casa em ordem para o rei Ezequias. É isso? Porque tu morrerás e não viverás. Vira a costa. Só que o pátio era muito grande, o palácio grande. Eu queria andar mais ou menos como daquele na casa do diácono Alex. Tem gente que acha que casa de rei era igual a casa nossa. Não. E ele vai. Deu tempo do rei se deitar, chorar e dizer: eu sempre fui zeloso. Agora Deus vai fazer o que com o profeta? Volta e libera agora mais uma profecia. Qual é a profecia? Tu não vai morrer. Vou te dar mais 15 anos. Tá. Isaías. Mas você viu a velocidade? Jonas, a mesma coisa. Porque Jonas não queria pregar. Um dia desse eu vou explicar para você novamente em mais detalhes. Então, amados irmãos, igreja, vamos entender uma coisa. Vou dar um exemplo aqui de falso profeta aqui, bem fácil de entender. A pessoa olha para a barriga de uma mulher grávida e diz: isso aqui é menino. Estou até vendo os olhinhos dele, menino. Aí a mãe, o que a mãe vai fazer? Amor, profeta diz que é menino. Pode botar o nome de Joãozinho, já a partir de hoje é João. Tá. João Rei. Aí nasce uma menina. É verdadeiro ou falso? O crente chegar e olhar para a grávida e dizer: tomara que seja uma menininha. E ver menina é uma coisa. Agora apontar o dedo e dizer assim: diz o Senhor, isso aqui é menino. É chegar com o doente e dizer: daqui a 3 dias tu vai sair da UTI e vai estar lá na igreja testemunhando. Se for verdadeiro profeta. Então tenhamos muita cautela. E aquela dica que eu sempre dei para vocês: começou a profetizar, encara, olho no olho. Fecha teu olho, varão, fecha. Aí você olha. Tem que cuidar. Fora da casa da gente tem que ficar muito ligeiro. Na casa da gente, a gente fica à vontade. Quando a gente está por aí, por fora, tem muito cuidado. Muito cuidado. Muita cautela. Então, queridos,
principal critério é este. Abramos rapidinho lá a Bíblia, em Deuteronômio 18, 22. Deuteronômio 22, 18. Encontraram? 18. E o que mais? Ah, tá. Deuteronômio 18, do 20 ao 22. Então vamos lá. Todos em uma só voz. 1, 2, 3, já. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar uma palavra em meu nome, e eu que não tenho mandado falar, ou falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceres a palavra que o Senhor falou, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Sai profetizando por aí e não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Coisas que é para se cumprir daqui a uma semana. Não é aquela profecia como de Isaías, que ia se cumprir 700 anos depois. Não, é a pessoa datar. Vai acontecer daqui a 15 dias, vai acontecer daqui a 45 dias, e dá os dias, dá tudo bonitinho, todos os detalhes. A Bíblia diz que não é para temer essas pessoas, não é para honrá-las. Tem mais um critério. Qual é o único profeta da Bíblia que era rico? Vê se vocês acertam. Só tem um que era rico na Bíblia. Eu estou dando um presente. Foi bom Isaías haver hoje no culto, não, né? Isso. A Vera acerta rapidinho. Tá. Então, igreja, vamos entender uma coisa. O tio dele era rei. Era de família real. Por que Deus não deixa a maioria dos profetas enricarem? Por quê? Vou responder para vocês. O dinheiro traz o quê? Conforto. Traz ou não traz, igreja? Traz. O dinheiro traz o quê? Luxo. Traz o que mais? Status. Vão te convidar porque você é rico. Os profetas de Deus só são convidados para os eventos no meio dos ricos, porque muitos dos ricos não têm o que os profetas têm. Deixando bem claro, tem rico que é cheio de Deus, porque a riqueza não entrou no seu coração. Os obreiros vão lembrar aqui, que eu peço que eles fiquem só orando, mas para a nave da igreja são duas barras, não é isso? Que são as ameaças, principalmente para os homens, nos dias atuais, começando por dentro da igreja. Duas barras: a barra de ouro e a barra da saia. Vocês entenderam, irmãos? É difícil Deus dar barra de ouro para a profeta, para a profeta ficar na dependência, e tudo que ele tem, tudo que ela tem, saber que vem de Deus, que depende de Deus, para ter que orar mais, para ter que clamar mais. Imagina um profeta com muitas lojas, muitas empresas. Nos dias de hoje a maioria nem congregaria, não teria tempo. Você sabia que tem pessoas que se tiver 3 empresas não vai mais para a igreja? E por que Deus não abençoou muitos de nós? Porque nós não temos estrutura nem para 2 empresas, nem para 2. Já começa a nos tirar. Mas o Senhor diz: eu te amo tanto
Aí volta a história da gotinha da torneira. E aí, então, eu aconselho até os homens, né? Cuidado com as duas barras. A barra de ouro, que é o dinheiro, e a barra da saia. Muito cuidado. Vigia. Vai embora. Vai aprender muito. Vai embora. Segundo, os frutos de sua vida. Para conhecer se é verdadeiro ou falso, nós precisamos dar uma olhada para quê? Para os frutos da sua vida. Um falso profeta poderá falar bem, ser um grande líder e até fazer sinais e maravilhas, mas por ser falso profeta, os frutos de sua vida serão. Podemos identificar um falso profeta pelos seus. Irmão, vamos procurando, por favor, o texto. A pessoa rodopia, bate pé, tudo deve, todo mundo briga com todo mundo. Onde vai, problema é confusão, não faz amizade com ninguém. Ei, esse negócio é meio estranho. É meio estranho. Boa. Então, te rejeitarem pela palavra é normal. Agora, te rejeitarem pelo teu testemunho, porque mesmo que não vai com a tua cara e não gosta das suas pregações, os louvores que você louva, mas no fundo vai ter que dizer: olha, eu não gosto não, mas é mulher de Deus, é homem de Deus. No fundo as pessoas vão admitir, né? Então, irmãos, eu pergunto para vocês: como é que está o nosso testemunho? Será que as pessoas sentem prazer em conversar conosco? O que diz o texto? Isso aqui é lindo. Mateus 7,15, né? Vamos lá, só me espere um pouquinho. Mateus está depois de quem mesmo? Verso 15, né? Olha que bonitinho, eu anotei aqui até o 29. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como. Olha que bonitinho, né? Ele não vem feio. É aquela história que eu já ensinei para vocês. A pessoa disse: o diabo é feio. Aí o homem disse: não é feio não, vai lá em Salinas, você vai ver que é tudo bonito. Não entenderam? Tá, vai embora. Principalmente na temporada que está cheia. Tá. Mas interiormente são lobos devoradores. Lobo devora o quê? Qual é a comida do lobo? E ele vai se passar por quê? Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Eu vou trazer, fazer uma transliteração que a gente fala, trazer para nós. Pode tirar a manga de um pé de cumbuia? Ou tirar um jambo de um pé de coqueiro? Não tem como. Continuando a leitura. Verso 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz o quê? Frutos maus. Irmão, tem gente que é assim. Decore a coisa que eu vou falar para você. Já foi ensinado, tem que repetir. A prática da repetição ela é muito eficaz para nós. Tem gente que é boba, mas nós somos bobos. Assim, aquele Fernandes é uma delirada. Pode falar alguma coisa, mas não é uma pessoa maligna. Não é uma pessoa má. Mas tem gente que a boca, que as mãos, que os pés são malignos. Pastor, e dá para ser enganado por muito tempo? Só se você não tiver intimidade com Deus. Se você tem intimidade com Deus, olha, como é que os falsos profetas aparecem? Sempre com muita mansidão. É um docinho. Deus me mandou vir aqui na tua casa.
né? E aí profetiza, e no final, ele me revela que tem que me dar R$150 agora. Agora continuando na leitura. Paramos em qual? É o 18? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore. Agora estou enxertando, rapaz, aí pega. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no. Portanto, pelos seus frutos os. Pronto, está fácil. A Vera vai lembrar, nós conhecemos uma profetisa, que essa profetisa, quando nós morávamos em uma determinada localidade, era de manhã palavrão, era de tarde, irmãos, era sol. Aí eu achava interessante que quando chegavam as visitas para receber profecia, rapaz, mas era muito mistério, era tanto poder, que eu criava preá em casa, o bichinho saiu tudo correndo, desesperado, era um negócio muito forte. Foi, a máscara caiu em um lugar, foi para outro lugar. Decore e memorize isto aqui. Uma das principais características dos verdadeiros servos de Deus, não só profeta, verdadeiros servos de Deus, servos e servos, palavras temperadas. A sua boca desfila, ela traz aquilo que está dentro de si. Se Deus está dentro de mim, até quando eu chuto o pé da cadeira, eu não vou falar o tom menor e nem aquele lá que é o maravilhoso. Eu vou falar: louvado seja o teu nome. Eu acho que aleijou, mas obrigado, Senhor. E aí você vai correr atrás. Se um dia eu chegar na tua casa, crente, e biblicamente eu sou o vosso pai na fé, mesmo daqueles que são mais velhos do que eu, e eu chegar na tua casa assim do nada, e tu liberar o assim para sair lá, pá, e alguém me encontra aquele palavrão, eu vou olhar e vou botar a mão na tua cabeça e dizer: sai, Satanás, agora dessa vida, porque esse corpinho aqui não é do capeta, é de Jesus. E não vai trancar a porta e nem portão não, porque nós vamos para cima. Entendeu? Ai. Como é o caráter do profeta? Ele demonstra os frutos do Espírito em sua vida. Você sabe, né? Quais são os frutos? Irmãos, e qual é o maior desafio? É a temperança. Temperança. Eu tenho falado para o Senhor: se você quiser seguir o exemplo, vai. Senhor, se é para eu me desviar, se é para eu me corromper, me tira 7 dias antes. Me tira dessa terra. Não quero ficar. Não, eu abro a mão dos 7 que ainda teria pela frente. E leva logo. Igreja. Ou será que mostra mais os frutos da carne, que são o quê? Imoralidade, ira, arrogância, inveja, briga. Irmãos, tem gente que é ignorante sem falar. Você sabe que tem gente que é ignorante falando grosso e alto, e tem gente que é ignorante sem falar. E você fala com a criatura: ei! Imagine isso, pois é. Terceiro, ensinamentos que não são bíblicos. Isso aqui vai servir para ti quando você estiver lá no campo missionário. Guarda quem tem promessa, guarda que vai servir para te ensinar o rebanho muito longe daqui. Eu não sei onde será, mas é longe. Pois é, né?
No estilo bem maranhense aqui, pois é. O falso profeta pode parecer muito convincente quanto ao seu caráter, parece bom e evita grandes profecias sobre o futuro. Pode ser muito difícil identificar um falso profeta, mas existe um teste que todo falso profeta, não é isso? Ele é reprovado aí. O teste da Bíblia. Segure. Eu sou profeta. Eu já falei e repito, eu estava em São Paulo e uma profetisa olhou para mim. Eis que eu estou preparando para ti. Eu casado com uma velha. Eu olho pequenininho. Estou preparando para ti uma mulher. Morena alta. Eu vejo os cabelos dela, crespo. Ai, meu Senhor. Qual é a vontade que dá de fazer numa hora dessa? Não, se coloca no meu lugar. O que você faria? Hã? Dá ou não dá vontade de dizer aí? Se converse, você está contando a história. Vem cá! Botar a mulher do lado. Mas não. Aguentei. Agora, depois que passou tudo, aí eu fui desenhar e eu entendi. A irmã era alta, morena, cabelo crespo e divorciada. Cuidado. Aquele conselho que eu dei para você de não deixar todo mundo botar a mão na sua cabeça. Se um falso profeta, uma falsa profetisa botar a mão na tua cabeça e você não estiver bem com Deus, você será setado e setado. E eu aconselho também os pregadores da igreja, nós, pregadores e pregadoras, não sai por aí botando a mão na cabeça das pessoas. A Bíblia nos ensina que não devemos colocar a nossa mão precipitadamente. Tem gente que não pede para a gente tocar. Eu creio que vocês vão lembrar disso. Eu fico botando a mão na cabeça de vocês aqui, na igreja? Sim ou não? Tem igreja aqui que eu nunca botei a mão na cabeça. Nunca! Oro de outra forma. Ministro sobre a tua vida de outra forma. E é aquilo que eu também digo para vocês: quem não estiver bem com Jesus, se reconcilia aqui em casa, onde você congrega. Digo isso para as lideranças: quando vocês forem, quando nós formos para qualquer evento, reúne a equipe e diz: quem quer se reconciliar? Tem alguém aqui que precisa de conserto? Se conserte em casa. Se conserte em casa. Para não correr o risco de morrer no caminho, e antes de chegar lá no culto, você tarde demais. Então, Bíblia, né? Manejar bem a palavra faz a diferença diante deles. Faz a diferença. Então, irmãos, é um dos critérios. Ensinamentos, palavras antibíblicas. O falso profeta não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia, mas de maneira distorcida, tirando versículos fora do, ignorando partes da Bíblia, ou acrescentando outros ensinamentos sem embasamento bíblico algum. Felizmente, a solução para não cair na sua armadilha é simples. O quê? Conhecer bem a Bíblia. Hoje, se eu perguntar para você, ovelha, como é que está de 0 a 10 o teu conhecimento bíblico? Pense com carinho. Vou fazer um teste com vocês agora. Eu quero um texto sobre a graça. Alguém da tribuna até lá ao porteiro. Graça. Alguma coisa, graça. Pastor, não sei onde está, mas graça. Hã? A minha graça te? E aí eu orei pedindo milagre, meu Senhor. Cruz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz? Não.
Porque a palavra na cruz é loucura para os que, mas para nós que somos salvos é poder de escolhido. Eu quero um texto sobre escolhido para ver como é que está o conhecimento teu. Dá branco. Estava aqui já esse texto. Bora lá outro. Criança, rapidinho, bota a Bíblia para fora. No caminho que deve andar. Pronto, que é a mesma coisa, né? Bora lá, arrebatamento. Agora bota para fora, crente. Está aparecendo para todo lado agora. Noiva. Interessante, né? Eu vou te dar um conselho. Come. Mas come. Se for grande, pequeno, mas come. Vai ter palavra aqui que vai entrar rasgando. Mas Deus vai operar milagres através de ti quando você botar para fora. Aleluia. Eu já falei para vocês que quando a família come Bíblia, até o galo canta a Bíblia. Depois eu explico para vocês. Ai, ai. Toda a igreja nesse texto em negrito que eu coloquei lá embaixo. 1, 2, 3. Segura. Eles sempre serão o quê? Mas no final, pronto. Meus irmãos, para finalizar esse estudo, guarde esse papel e memorize. As irmãs cantaram um hino aqui na igreja agora esses dias, que fala sobre o tema do bom pregador. Qual é o tema do bom pregador que diz no hino? O Calvário, que tem a ver com Deus. Quando você vê qualquer pessoa pregando que não tenha alusão nenhuma a arrebatamento, à cruz, a Jesus, ao arrependimento, se não tiver esses assuntos, ligue a anteninha. Porque a mensagem da igreja, a mensagem de Cristo nos últimos dias, para quem vai morar no céu. Mas quais são os assuntos dos falsos profetas? Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, e acabou. Do jeito que você está, Ele vai te levantar. Está demais. Abra a mão, aí você não é para abrir agora não. Abra a mão, aí a pessoa abre a mão. Vai vir a chave agora. A chave, fecha. Aí você vai. Qualquer pregador, escute bem. Se ele mandar você abrir a mão e você passar muito tempo com a mão aberta, você vai ter uma sensação que tem alguma coisa no centro da tua mão. Agora só fazer um teste rapidinho para você ver. Abra a tua... Não, abre. Sério, não fica vergonha não. Abra a tua mãozinha. Se você demorar muito, ela começa a ficar dormente no meio. Vão usar isso para dizer que é a chave que já está chegando. Aí vai dizer, tá, já está sentindo agora a fé. Aí quando tu fechar, aí você vai sair daqui esperando a chave. Mas se não vigiar, tu vai crer naquilo. Por que é mais fácil ganhar que nunca aceitou do que o desviado voltar? Por causa das falsas promessas e do falso evangelho. Interessante. Rapaz, quando ele foi no tutano, no fígado, assim, que vai para cima, pá, né? Entenderam? Outro assunto, você está com um nome no SPC do Serasa, Deus vai lhe pagar o nome. Agrada ou não agrada o povo? Meu irmão, Deus não comprou. E aí eu convido já o Samuel para dar os avisos quando ele volta.
A igreja entendeu?